Muito bom. Fala, Isabelinha, tudo bem? Ó, Isabelinha já ganhou 2 moedinhas aí, ó. Que show! Fazendo as interações, é? Ó, parabéns. Assim você vai computando, muito bom. Ó, quem tá aí? Grande Igor! Fala, doutor Igor! Grande garoto! Seja bem-vindo! Ó, pessoal, seguinte, nossas aulas aqui então elas são gravadas, tá? Hoje teve um monte de gente que me perguntou sobre as aulas anteriores também são gravadas, elas já estão todas no YouTube, e a gente grava todas essas aulas, coloca todas no YouTube, quem quiser reassistir, pegou, perdeu alguma parte, tá tudo lá, tá bom? Para você que assiste essa aula depois no YouTube, a gravação, saiba que para você conseguir entrar nesse sistema de economia que a gente fala aqui, para você entrar nesse sistema, você precisa estar na aula ao vivo, que você consiga computar suas moedas, suas coins, que a gente chama, né? E com essas coins aqui você consegue tirar um monte de prêmios que a gente está implementando aqui no boot do Discord. Então não deixem de participar das aulas ao vivo, tá bom? A gente faz aulas praticamente todos os dias e a gente está sempre aqui no canal do Discord ao vivo. Eu passei o cronograma aqui das aulas para o pessoal, eu vou passar aqui de novo no chat, mas de todo modo, quem for assistir no YouTube não conseguir pegar o cronograma aqui no chat, depois vocês podem entrar aí nas nossas plataformas, aqui na descrição do vídeo no YouTube vai ter um link que você consegue baixar aí o cronograma. Então você vai saber todas as aulas, o nome das aulas, os horários das aulas, o local das aulas e tudo mais, tá bom? É, Igor, você viu, cara, como evolui a comunidade? Ó, pro Igor que não. O Igor é um cara antigo já da comunidade, já tá há um tempo aqui com a gente. Pra quem não sabe, eu não sei se. Ó, tem o Gabriel Taser. O Gabriel Taser tá aí, o Gabriel tá com a gente também, tá na comunidade interna. A Isabelinha, acho que já sabe, mas Igor, nesse nosso sistema de economia. Boa noite, Gabriel. Esse nosso sistema de economia é um boot que a gente desenvolveu, em que a gente faz uma interação muito legal. Então, assim, todas as pessoas que estão aqui na comunidade agora, a cada ação que a pessoa pratica, ela tende a ganhar moedas, coins, que o próprio servidor aqui do Discord ela atribui. Então, se você faz um comentário, faz uma contribuição aqui relevante, por exemplo, sei lá, eu estou falando aqui de um artigo de lei, aí a pessoa vai lá, copia o artigo de lei, cola aqui no chat. Automaticamente o robô vê que você está contribuindo, e na medida que você contribui, ele vai te dando moedas, vai te dando coins. Então eu falo boa noite, e na hora que vem uma galera dizendo boa noite aqui, né, pode acontecer de alguém ganhar. Ó, o Gabriel ganhou algumas aí nas aulas passadas. É que assim, vocês ainda não estão vendo o inventário de vocês, tá? Porque está em desenvolvimento esse boot. Mas daqui a pouco vocês vão conseguir ver no inventário quantas moedas vocês têm. E aí vocês conseguem gastar essas moedas dentro aqui da comunidade com os nossos produtos e infoprodutos, tá? É isso aí, vai. Daqui a pouco vocês vão conseguir ter acesso. Então, mais ou menos isso. Ó, e aí a galera que está assistindo no YouTube, vem para cá para você conseguir participar disso também. Ó, indicação, cada vez que vocês indicam colegas para trazer aqui para as nossas aulas, automaticamente também você ganha as coins, né? Tem um valor que o boot atribui, e aí vocês ganham as coins. Então, convidem colegas que sejam da área do direito, né? Bacharéis, acadêmicos, advogados, que a tendência é que vocês ganhem as morredinhas aí, como diz a minha filha, morredinhas. Ó, nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje é uma sessão de perguntas e respostas, uma sessão interativa, tá? Eu selecionei aqui várias perguntas, as nossas aulas têm duração aqui de 40 minutos mais ou menos, eu separei várias perguntas, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas eu vou começar aqui pelas mais complexas, que talvez exijam aqui uma resposta um pouco mais fundamentada. Mas vocês podem interagir aí no chat também, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Ó, uma primeira pergunta que veio aqui, gente, que eu achei interessante, e que é a dúvida de muita gente. Eu vou colar aqui no chat e a gente vai ler juntos, tá? Ó. O colega perguntou assim, ó. Hoje, com quanto tempo eu consigo estabelecer um portfólio de clientes que agregue financeiramente trabalhando somente com esportes eletrônicos no Brasil? Essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida e é uma pergunta muito relevante, tá? E a resposta para essa pergunta, naturalmente, é depende, tá? E depende do que, gente? Depende muito do empenho do colega. O mercado, ele tá aí. O mercado, ele é gigantesco, ele é astronomicamente gigantesco, tá? A gente tem demandas, a gente vem falando isso nas aulas,
E a gente percebe que tem demandas para todos os lados, em todas as áreas. Como é que você faz para entrar num ciclo de demandas dentro do cenário dos esportes eletrônicos para ter uma rentabilidade a partir desse nicho de mercado? Você precisa tentar diversificar o máximo que você pode, em primeiro lugar, com as ações que você puder. Se você quiser trabalhar, por exemplo, se eu falar assim, eu trabalho muito com direitos autorais, quiser limitar, você pode ganhar bastante dinheiro fazendo isso, mas talvez demande um tempo um pouco maior. Se você quiser encurtar esse tempo, você primeiro precisa aplicar o método, você precisa parar as arestas, para que você consiga, no menor tempo possível, colocando um pouco mais de energia, e ampliando aqui as áreas, né, pegando direito civil, direito trabalhista, direito, enfim, as áreas que você atua naturalmente, tá? Tem gente que já tem a área de atuação, tem gente que não tem. Mas, enfim, na medida que você consegue ampliar o leque, ou você mesmo, ou o teu escritório, se você já tem uma estrutura, isso encurta o tempo, tá? Para você ter uma rentabilidade maior. Qual que é o grande sonho da galera? É deixar meio que de lado, né, as demandas que são comuns, que a gente pega no dia a dia, que a gente atua no dia a dia, e tentar entrar aqui num ciclo recorrente e financeiro dentro do cenário dos esportes eletrônicos. Por que essa galera que está no Gold hoje, nos Expert Golds, por que eles conseguem entrar num fluxo dessa forma? Porque eles ampliaram o leque. Eles ampliaram o leque de atuação. Né? Eles deram uma pisada no acelerador quando a gente fala aqui nos métodos de prospecção, ampliaram essa rede aqui de áreas do direito, e, enfim, e começaram a trabalhar. Porque uma coisa assim, gente, uma coisa é a gente não ter direcionamento. Né? O que essas aulas aqui elas dão? Elas dão direcionamento. Só que eu não consigo dar essas aulas aqui da forma, por exemplo, como a gente tem no curso. No curso tem 300, 400 aulas, não sei quantas aulas a gente tem lá hoje. Mas são muitas aulas. E aí é algo que assim, é sucessivo, né? As pessoas vão vendo esse tipo sucessivamente. Aqui dá pra gente fazer, mas a gente vai levar um tempo para conseguir fazer isso também, tá? Mas se você assistir todas as aulas, você pode ter muito conteúdo aqui que vai te direcionar perfeitamente, né? E a mesma coisa assim, você entra no mercado com um direcionamento meio que limitado, você não sabe para onde você vai, para onde você não vai, o que você faz, o que você não faz, você vai levar mais tempo para conseguir chegar onde você quer chegar, que é na expertise, especialmente aqui no Gold, que é nosso maior cargo aqui ranqueado dentro da comunidade. É o equivalente a você comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, e não ter um GPS. Provavelmente você vai se perder no caminho, quando você tiver que ir a um determinado destino. Você pode ter um carro super potente, mas se você não tiver o direcionamento para onde você vai, não vai adiantar muita coisa. Aí você pega um Celta 1.0, o cara que tem um GPS, ele pode chegar no destino muito antes. É tudo muito relativo. Né? Mas aqui é um conjunto. Eu costumo dizer que é tipo uma orquestra. Né? Você entrar nesse mercado, nesse cenário, para você ter os seus melhores resultados, tudo é um conjunto. Nada dá para fazer de forma isolada. Tudo é um conjunto. Então é como uma orquestra, ela tem que estar em harmonia. Né? Por exemplo, um perfil na sua rede social, que é o seu cartão de visita, ele tem que estar em harmonia com aquilo que você fala e faz na produção de conteúdo, nas suas abordagens com seus clientes, nos eventos que você participa, nos networkings que você faz. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado, porque é isso que começa a trazer os melhores resultados. E aí quando você começa a trazer os primeiros resultados, aí você vai passando ali para as outras etapas da nossa prospecção, né? A prospecção, atendimento e, enfim, os protocolos de venda, que é o que vão trazendo aqui para a gente os melhores resultados, né? E financeiros especialmente. Né? Então, em resposta aqui à pergunta que o colega fez, né? Hoje, com quanto tempo consigo estabelecer um portfólio de clientes que agregue financeiramente, trabalhando somente com esporte eletrônico no Brasil? Ó, eu diria o seguinte, inclusive tomando como parâmetro outros membros da comunidade. Teve membro da comunidade que, assim, tinha advocacia. Acho que a melhor resposta que eu posso dar é uma resposta comparada com outros colegas. Né? Teve colega, como o Igor, por exemplo, não o Igor que nos assiste aqui, mas outro Igor, ele tinha, que eu entrevistei inclusive há um tempo atrás, ele teve a sua advocacia voltada lá para o direito civil, para o direito de família, direito de sucessões, ele fez várias áreas, direito tributário, enfim, ele não se enquadrou, desistiu da advocacia e abriu uma adega. Aí ele começou a entender esse mercado como funcionava, começou a participar dos encontros, começou a seguir, enfim, um dia quando ele entrou para a comunidade de fato,
ele mais ou menos em 2 meses ele consumiu todo o conteúdo que tinha disponível, começou a implementar com força tudo que ele podia implementar, e ele começou a fechar com times. E eram valores fixos e mensais. Aí os contratos eram de duração de 1 a 2 anos, ele recebia isso por mês, e ele entrou num ciclo de recorrência, porque ele deixou de fazer o que ele fazia na advocacia e começou a fazer só isso. E ele começou a ter essa rentabilidade em 2 meses. A gente tem outros colegas que demoraram mais tempo para chegar, mas agora chegaram e eles têm uma recorrência só nesse mercado. E aí você pode, diante da estratégia que você adotar, você pode, por exemplo, manter o teu escritório com as áreas que você já atua, e você pode ter a área do direito dos esportes eletrônicos. Tudo vai depender aqui da tua forma de querer encarar esse mercado. Tá? Isso é muito importante, porque não dá para a gente falar assim, olha, fica tranquilo que em 2 semanas você já entra num sistema de recorrência aqui de faturamento. Não é bem assim, né, gente? Quem promete esse tipo de resultado tem que ter um pouco mais de responsabilidade, porque isso envolve a vida de muita gente. Né? Quando eu falo isso aqui, se as pessoas interpretam isso errado, podem abandonar o que já faz, e às vezes o que faz é o ganha-pão, e enfim, entra aqui para o cenário achando que vai ser tudo muito fácil. Né? E não é, tá legal? É prazeroso, é muito diferente de ser fácil, mas é prazeroso, é algo que você faz com vontade, porque é uma área que, enfim, a galera curte, né? Ó, Igor, depende muito do ciclo social também, com certeza, Igor. Ambiente que você vive, o seu ciclo social, você precisa começar a se misturar, que nem, por exemplo, esses encontros que a gente faz aqui no Discord, gente. Por que isso daqui tem um valor muito grande? Porque aqui dentro a gente conversa entre a gente que atua nesse mercado, e você passa a viver um pouco, ainda que sejam nesses 40 minutos diários, você passa a viver um pouco a realidade do advogado que faz isso. Isso é importante. É o ambiente muda, ele transforma as pessoas. Você passa a pensar como, por exemplo, mais ou menos como eu penso. Passa a ter mais ou menos o raciocínio que eu tenho, porque se eu estou aqui falando, e você está aí ouvindo, vai chegar um momento que você vai começar a pensar mais ou menos como eu. Não sei se isso é bom ou se é ruim, o que você acha disso, mas enfim, é uma forma de você começar a fisgar e a entender, né, sugar aquilo que eu tenho de vivência, para que você possa aplicar também. É a mesma coisa que você pegar um livro. Você pega um livro, se você ler um pouquinho por dia, você começa a viver aquela história do livro, aquele enredo do livro, né? E isso faz você viver, ainda que internamente, né, mentalmente, aquela história. Quando você passa a viver, por exemplo, com grandes empresários, quando você passa a viver dentro de uma favela, por exemplo, né, você vai passar a viver o ambiente das pessoas que vivem naqueles lugares. Né? Não estou discriminando, jamais pense nisso, mas é só uma comparação, tá? A gente sabe que, por exemplo, no ambiente favorizado existe muito crime, muitas vezes, tráfico e muitas outras coisas, né? E se você passa a viver um ambiente desse, você acaba se contaminando, né? Muito perigoso. Então você tem que escolher o ambiente que você quer viver, né? Esse é um dos primeiros passos e talvez um dos mais importantes. Ó, o Dr. Lino, ele fala assim, ó, meus pensamentos foram para minha adolescência. Acho que será que nem tu pega um jogo que gosta muito. O tempo que tu vai zerar está correlacionado ao quanto você se dedicar. Exatamente isso. É exatamente isso que o Dr. Lino falou. É tudo uma questão de dedicação. Você se dedicou a um jogo, você pode pegar um jogo, cara, gigantesco aí. Um jogo gigantesco. Quanto mais tempo você se dedica, quanto mais horas você passa jogando, mais você tende a zerar em menos tempo. Mas também depende se você está jogando certo. Né? Esse é o problema, esse é o ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar. E tudo é ponto de equilíbrio, é o que eu falei agora, tudo é uma orquestra. Né? Advogar, especialmente nesse mercado, eu falo assim, pelo mercado, tá? É uma orquestra, a gente precisa colocar tudo em sintonia, tudo em harmonia, para que as coisas possam, de uma forma natural, ir acontecendo. Tá? Ó, o pessoal que entrou agora, então eu vou responder aqui a primeira pergunta que foi feita, eu colei ela aqui no chat, e eu acabei de responder ela. Eu vou responder aqui uma outra pergunta que me veio. Ó, quem quiser fazer pergunta pode mandar aí no chat também, tá? Não tem problema. Eu vou respondendo aqui na medida do tempo. Deixa eu pegar uma pergunta difícil aqui, legal. Ó, esse daqui, ó. Que relata não só uma vivência, uma experiência, né? Mas olha que interessante. A pergunta do colega foi assim, ó. Hoje eu atuo como assessor de magistrado,
mas sinto que não pertenço ao serviço público, porém não encontrei uma área que me fizesse brilhar os olhos advogando. Assim, gostaria de entender mais a respeito das formas de atuação nesse mercado, tanto judicial como consultivo. Ó, a pergunta do colega no contexto em que veio, a gente percebe assim que ele está bastante distante do mercado. Ele está num grau, e eu vou falar no bom sentido, tá? Num grau de ignorância em relação à realidade do mercado. Porque tudo, gente, isso aqui é uma coisa verdadeira, tá? E a culpa disso aqui é nossa. Quando a gente quer uma coisa, se a gente não se coloca para viver dentro desse ambiente, e não adianta a gente querer entender como ele funciona, né? Só ouvindo falar. Você precisa viver aquilo. E o ambiente que vai te ajudar a fazer isso. Né? Como esse ambiente que a gente está aqui. Vocês estão aqui me ouvindo falar, etc., como eu mencionei. Né? Mas quando a pessoa está mais afastada, ela não consegue ter a visão. Esse tipo de pergunta, por exemplo, que o colega fez, ele não teria feito se ele já tivesse acompanhado algumas aulas aqui do Discord. Gostaria de entender mais a respeito das formas de atuação nesse mercado. Né? Ele não teria feito essa pergunta se ele tivesse, por exemplo, participado de alguma das aulas. Né? Então ele está assim, numa zona bastante distante do mercado, e ele está, enfim, agora começando a criar interesse. Né? E aí ele mostra o descontentamento dele com o serviço público. Né? Serviço público é bom, por um lado, porque ele traz uma segurança, traz uma estabilidade, mas de outro lado, ele para a pessoa e deixa a pessoa estagnada. Né? E não sei se isso traz felicidade para as pessoas. E as pessoas normalmente correm atrás de coisas que deixam elas felizes, né? Isso que é importante. Ó, o Lino perguntou aqui quais são os eventos de games que é melhor que os advogados irem no que tange o networking. Ó, Lino, seguinte, evento, qualquer evento, cara, qualquer evento que você puder ir que tem torneio de esporte eletrônico, qualquer evento gamer que você puder ir, é importante para fazer networking, porque, por exemplo, eu convidei aqui uma galera para ir no Shopping D que tinha aqui em São Paulo. Eu sei que nem todo mundo pode ir, nem todo mundo é de São Paulo, mas quem tivesse aqui poderia ter ido. Eu fui lá na semana retrasada, acho, ou passada. Fui no Shopping D. Eu dei uma passada lá, até porque eram meus clientes. Quando eu cheguei lá, era dentro de um shopping, tá? E aí o torneio estava acontecendo lá e a galera dos dois times que estavam indo para a final, eles estavam competindo. Só que todos os times anteriores que passaram por aquele chaveamento, eles estavam lá. Estavam todos os atletas, todos os jogadores lá. E aí eu cheguei lá, fui conversar com o pessoal da empresa e tal, o pessoal me apresentou, ó, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, tal. Cara, mó galera começou a vir conversar comigo, mó galera. E aí o pessoal vai te seguindo nas redes sociais, isso é um network. Tudo bem que assim, para mim isso se torna mais fácil, porque lá eu vou lá, é o meu cliente fala, indica e já vem uma direção para essas pessoas. Mas se eu tivesse lá sem conhecer absolutamente ninguém, só o fato de eu chegar lá e conversar com as pessoas que estão lá, bater um papo, etc, e me apresentar como advogado, isso já é um networking fabuloso. Ó, a Monique falou aqui, ó, frequentar lojas que comercializam jogos de RPG, cartinhas também é muito bom. Exato. Isso a gente está falando assim, presencialmente, né? Do ponto de vista digital, você pode frequentar comunidades de Discord, comunidades de outras plataformas, né? Ó, o Igor falou assim, na minha opinião, acredito que os eventos gamers, uma boa dica é utilizar o Google Alerta. Fantástico, fantástico, Igor. O Google Alerta é uma ferramenta importante. Você coloca a ferramenta para despertar quando tem algum tipo de evento, né? E ele manda para você um e-mail ali por dia e vai te falar quais são os principais eventos que estão acontecendo. Mas se você procurar, por exemplo, se você for no site da Riot agora, você vai ver os torneios de vários jogos da Riot que estão acontecendo agora. Muitos são online, muitos você consegue ter ali o traquejo dentro das próprias redes, né? O Gabriel falou assim, ó, todos os nerds de alguma forma. É mais ou menos isso, né, Gabriel? O Gustavo falou assim, professor, boa noite. Enquanto não sai a OAB, seria interessante começar a criar conteúdo? Fica um pouco difícil, na verdade, sobre o que criar, enquanto não entrei na comunidade. Gustavo, sem dúvida, tá? O quanto antes você começa a criar conteúdo, é importante. O problema, assim, é que não é qualquer conteúdo, sabe? O conteúdo, ele tem que ser intencional. Tudo que a gente faz, cara, tudo, literalmente tudo,
tem uma intencionalidade por trás. Quer ver um exemplo? Eu sou muito criticado muitas vezes, e eu falo isso aqui abertamente, porque eu tenho absoluta segurança do que eu faço, mas as pessoas que estão numa zona, volto a dizer, de ignorância, estão distantes daquilo que eu faço e não sabem a estratégia por trás, elas vêm e me criticam. Porque elas falam assim, olha, o conteúdo que você publica nas suas redes sociais são conteúdos que muitas vezes são irrelevantes, porque eles são absolutamente superficiais. Eu ouço isso muito. Mas sabe por que eu faço conteúdo superficial? Eu faço conteúdo superficial para abranger uma camada de pessoas que está numa zona de completa ignorância sobre o mercado. Então eu preciso falar para essas pessoas e preciso conversar com essas pessoas dizendo, pessoal, esse aqui é o mercado dos games, esse daqui é o mercado dos esportes eletrônicos, eles existem. Eles não só existem, como eles têm aqui uma alta lucratividade. E aqui a gente tem muitas demandas para o advogado que elas podem ser interessantes. Né? Então eu falo com esse público. Tudo tem uma forma, tudo é de uma forma intencional, né? Então, quando a gente fala em produção de conteúdo, Gustavo, é importante você ter essa noção, tá? Porque muitas vezes as pessoas vão fazer conteúdo mais superficial, vão falar sobre conceito das coisas, mas se você estiver falando com atletas, estiver falando com times que já tem uma consciência muito grande do mercado, não vai adiantar muito. Aí você vai fazer conteúdo, vai fazer conteúdo, vai fazer conteúdo, e você não vai ter resultado. Entendeu? Por isso que o direcionamento é importante. Mas o que eu recomendo que você faça, ó, e para quem estiver já disposto a começar a fazer conteúdo nas redes sociais sobre esportes eletrônicos, games, eu recomendo aí fortemente que vocês deem uma polida, né, na própria página, na rede social, dá uma transformada nela. Eu não sei se você consegue fazer isso nesse momento, se é melhor criar uma, tudo vai depender de muitas circunstâncias, tá? Mas você pode, por exemplo, criar uma rede social, vamos falar que a gente vai criar uma aqui do zero, vai, para ficar mais fácil. E aí você dá uma polida nela e você tem que ser fiel àquilo que você fala. Aí você vai falar sobre games, tem que falar sobre games, não adianta você começar a falar sobre direito de sucessão, direito tributário, enfim, não vai fazer muito sentido, tá? Mas você tem que ter a consciência assim, se você for produzir conteúdo para atleta, para time de esporte eletrônico, não dá para fazer conteúdo conceitual, do tipo, o que é banimento? Né, o que é um contrato? O que é um contrato de trabalho? O que é alguma coisa, sabe? Isso é conteúdo superficial, isso não costuma trazer muito engajamento. O que você tem que fazer é ser mais intencional na sua colocação, pegar uma dor do mercado, por exemplo. Qual é a dor que... E aí a gente tem algumas camadas para você chegar nesse raciocínio. Por exemplo, você pega time de esporte eletrônico. Olha que interessante olha que interessante esse exemplo. Você pega time de esporte eletrônico. O time de esporte eletrônico, ele não gere só o time, ele tem uma gerência de muitos outros serviços que ele presta e outras formas de faturamento. Uma das formas de faturamento que os times têm é em mídias sociais, para trazer patrocinadores e tudo mais. E eles utilizam muito tráfego pago. E quando eles usam tráfego pago, eles estão sujeitos a uma série de situações, como por exemplo o bloqueio de contas. Eles podem subir um conteúdo que o Google, o Facebook, o Meta interpretam ali como um conteúdo que viola as políticas da empresa e vira bloquear a conta. Só que às vezes o bloqueio da conta, o cara tem algumas centenas de reais lá, centenas de milhares de reais lá dentro, porque ele investe nesse tráfego. E a conta é banida, é bloqueada. É um terror, cara. A galera fica desesperada com isso, né? Porque meio que paralisa o trabalho. E onde eu quero chegar com esse raciocínio? Você sabendo agora que os times de esportes eletrônicos, eles também têm esse tipo de problema, essa é uma forma de você, por exemplo, conversar com os times por meio da produção de conteúdo, explicando para eles isso. Falando, olha, se você sofrer, por exemplo, um bloqueio nas suas plataformas de tráfego pago, como o Meta, como o Google e tal, é mais ou menos assim que você tem que agir, o time de esporte eletrônico. Você pode falar para eles, olha, tem acontecido aqui muitos problemas desse gênero aqui, ó, com times de esportes eletrônicos. Você tem que ter um certo cuidado, porque se você não tomar cuidado, você pode sofrer um bloqueio, um banimento. Para saber mais, entra aqui, clica aqui. Aí você coloca um textinho só explicando como funciona, o próprio conteúdo já pode falar. Tá? Esse é o raciocínio. Agora, se vocês pegarem esse exemplo e multiplicar por muitos outros, que venham aí na cabeça de vocês vão ver como vai se tornar muito mais fácil na hora de produzir um conteúdo.
Show de bola. Deixa eu selecionar outra pergunta aqui, quer ver? Ó, aqui uma perguntinha um pouco mais técnica. O colega pergunta assim: se as leis existentes no Brasil são suficientes para que haja uma jurisdição regular deste nicho? Ó, nosso universo jurídico é um universo bastante complexo, né? Ele é composto por diversas normas. A gente tem a nossa Constituição Federal no topo da pirâmide, a gente tem as leis federais, complementares ordinárias, a gente tem, enfim, decretos, e tem uma série aí de outras legislações aí que compõem o universo jurídico. Agora, sim, eu sempre achei, na minha visão, que a legislação que nós temos atualmente, inclusive logo que começou o mercado dos esportes eletrônicos, eram legislações suficientes para que a gente pudesse trazer aqui o mercado dos esportes eletrônicos para um ambiente regulamentado, digamos assim. O problema é que vão surgindo alguns impasses, algumas antinomias jurídicas, algumas anomalias jurídicas, e o pessoal logo pensa em regulamentar. Né? Então, isso acaba se tornando arriscado, porque o nosso legislador ele também está numa zona de completa ignorância sobre o que acontece nesse mercado. E deixar alguém legislar sobre um tema complexo como esse, isso pode engessar o mercado. E essa é a preocupação de muita gente, de muitos times. Que eles não querem, né, que o Estado coloque o dedo, porque eles sabem que se o Estado colocar o dedo, isso vai ser prejudicial para o mercado, para o cenário, para o faturamento, para o desenvolvimento social e econômico. Então, na minha visão, eu acho que as nossas leis, as leis que nós temos hoje, elas são suficientes, porque a gente tem uma lei geral do esporte, em que a gente inclui os esportes eletrônicos, como a gente analisou o artigo 1º ontem. A gente tem aqui do outro lado o Código Civil, a gente tem a CLT, a gente tem, enfim, Código Tributário, a nossa Constituição Federal, a gente tem uma série de legislações que elas vão orbitando sobre o cenário, e na medida que acontece os fatos, a gente só vai fazendo uma subsunção à norma, né? Acontecer um fato, a gente vai ver qual é a norma adequada a se aplicar. Então eu acho que, na minha visão, pelo menos, é mais do que suficiente o que a gente tem, tá? Talvez um ponto ou outro mereça um pouco mais de atenção, mas num sentido geral eu entendo que a gente está bem atendido, bem servido aqui com a nossa legislação. Não sei se todo mundo concorda aí. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. O Igor falou que acha mais ou menos. Igor, se quiser colocar aí tua resposta, pode colocar, hein? Aí o Paulo falou, as pessoas acham que devem legislar sobre todos os assuntos, exatamente. Sendo que existem outras fontes do direito para a solução de um determinado tema. É exatamente isso. É o que o Dr. Paulo falou aqui, ó. Muitas vezes a gente pensa que é necessário, sabe, uma série de legislações para regular cada ponto, cada situação. E na verdade não, né? A gente tem outras fontes, né, outras fontes normativas, como a própria jurisprudência, né, que é uma fonte muito interessante para a gente tomar como amparo. Você pega o próprio, sei lá, nos Estados Unidos, eles usam muito direito consuetudinário, que é ele é baseado em construção jurisprudencial, né? Aí o Gustavo perguntou assim, ó, professor, uma dúvida, estou aqui há dias, tenho uma visão voltada bastante ao desbloqueio de contas. Abranger isso um pouco para influencers, não só gamers, seria um tiro no pé? Claro que não, Gustavo. Cara, pode pegar os influencers aí, porque eles estão completamente ligados no universo gamer e no universo dos esportes eletrônicos, tá? Completamente ligados, cara. Isso é altamente importante aí pra gente. Tem vários streamers aí, e essa é uma das situações que eu falei aqui, que é a gente ampliar o nosso leque, né? Quando a gente amplia o leque para pegar não só atleta e time, mas para pegar outros profissionais, outros players do mercado, isso é altamente importante. Ó, o Lino falou, né? O Turlino falou, eu acredito que podemos usar os princípios. E acredito que se a arbitragem for mais em conta, seria muito melhor do que levar ao judiciário. Fantástico, fantástico, também. Também.
né? A gente utilizar os princípios, eles ajudam a gente a resolver muita coisa, né, gente? Muita coisa. Não, tá certo, o Gustavo falou assim, eu concordo, inclusive vejo oportunidade para criar jurisprudência. É isso aí, cara, não tá sonhando não, é isso mesmo. Nesses últimos anos, desde a primeira ação que eu entrei para reconhecimento de vínculo de um atleta de esportes eletrônicos, a jurisprudência ela veio se consolidando para a gente aqui no mercado dos games e dos esportes eletrônicos. Tem juiz que eles batem o olho e falam, peraí, game? Não tem vínculo. O cara não quer nem saber, nem interpreta. Para ele já não tem vínculo. A outras pessoas, para outros magistrados, eles vão a fundo. E vão lá, fundamentam, muitas vezes reconhecem o vínculo, muitas vezes não, acho que a maioria das vezes, né? E a gente consolidou uma jurisprudência muito forte, inclusive da cláusula compensatória, que elas não eram nem embutidas nos contratos dos atletas, e hoje a gente consegue o reconhecimento por ação judicial. Olha que loucura. A Isabelinha falou assim, eu tenho uma dúvida sobre contrato com as empresas, quando envolve direito internacional, como um advogado deveria agir. Fantástico, ó. A gente tem, assim, direito internacional ele é muito delicado, né? A gente tem muitos tratados que garantem reciprocidades aqui entre países e a gente tem que partir desse pressuposto, na minha visão. A primeira coisa que você precisa fazer é saber quais são as jurisdições que são envolvidas nessa relação contratual. E há uma tendência natural de que os times, independente de onde ele esteja sediado, se no Brasil ou se fora do Brasil, ele tem uma tendência de redigir o contrato de acordo com a política da própria empresa. Então, as cláusulas, por exemplo, de eleição de foro vão ser submetidas à jurisdição que pode ser internacional. Aí não tem muita saída, né? A gente pode até questionar, dependendo das circunstâncias sobre as quais o contrato ou a relação jurídica, o contrato realidade que a gente chama, né, se desenvolver, pode ser que a gente possa ter uma tese para conseguir arrastar a jurisdição para o Brasil, né? Eu tive uma ação assim, olha que interessante, eu tive uma ação assim, um atleta foi contratado aqui no Brasil para jogar num time da Argentina. Ele jogou no time da Argentina da seguinte forma, ele ficou acho que 3 meses no Brasil, jogando daqui, aí ele foi para a Argentina, ficou 1 mês na Argentina, foi demitido. Aí não pagaram absolutamente nada para ele. Aí a gente propôs ação aqui no Brasil. A gente tem uma lei específica, falando do trabalhador brasileiro no exterior, e eu usei como fundamento, isso como parâmetro. Mas o juiz não quis saber, o juiz brasileiro. Ele não quis saber. Ele simplesmente reconheceu a incompetência da jurisdição brasileira, afastou a aplicação dessa lei, e aí o que mais me deixou decepcionado é que o jogador não quis recorrer. Né? Ele, enfim, não quis dar continuidade. Porque, na minha visão, isso talvez no tribunal tivesse reformado. Mas é assim, e Isabelinha, e assim, a gente está falando assim das últimas das instâncias, tá? Quando tiver, sei lá, uma ação judicial, mas quando você fala em negociação dos contratos, é muito interessante, porque aí você também tem articulação nesse sentido, né? E tem muitas coisas que assim são feitas no Brasil, mas você vai fazer uma transferência de um jogador que vai para fora, aí você precisa analisar um contrato para ver se ele está adequado, se não está, de acordo com a legislação brasileira, com o tratado internacional, e por aí vai. O Igor falou, o Marco Civil prevê que a empresa possui sede no Brasil ou oferta serviços para os brasileiros, a competência da jurisdição brasileira. Não é algo respeitado. Verdade, Igor, verdade. O Marco Civil da internet é exatamente isso. Inclusive fala dos servidores, né? Servidores que devem ser mantidos aqui, né? E nem sempre são, como, por exemplo, a própria Valve, né? Ó, quem chegou aí, Carol! Muito bom. Ó, vou pegar uma outra pergunta aqui enquanto vocês vão interagindo aí. Essa aqui é uma pergunta que veio, mas ela é um pouquinho mais pessoal, mas ó. A pergunta é a seguinte: como você se interessou por essa área? Quais foram as maiores dificuldades? Como você sentiu que precisava se reinventar e explorar esse nicho? Essa é uma pergunta que eu precisava de talvez mais algumas horas para responder. Mas ó,
quem já ouviu um pouquinho da minha história, quem conhece um pouquinho da minha história aí, gente, vocês sabem que eu comecei a minha advocacia exatamente assim como vocês começaram, né? A gente sempre começa com muita dificuldade. E eu acho que talvez a diferença, um ponto crucial que eu não tenha, acho que eu não compartilhei com vocês, é que assim, eu sempre tento aprender muito olhando para a situação e vendo o erro que as pessoas cometem, sabe? É o meu jeito, né? Eu sempre agi assim a minha vida inteira. Eu sou muito observador, eu sempre observo muito a situação e faço o julgamento de acordo com aquilo que eu acho, né? E com muita frieza. E eu via muito advogado na época que eu me formei, isso foi mais ou menos 2008 para 2009, isso faz praticamente 15 anos. Eu via muito advogado insistindo, né, em pegar os mercados já tradicionais, né? E eu ouvia muita gente falar, muita gente que já estava na área há muitos e muitos anos, presidente da OAB, de OABs de vários estados, outros advogados que eram mais experientes de grandes escritórios. Eles falavam, olha pessoal, isso aqui tá crescendo muito, tá maturando muito, daqui a pouco o mercado vai ficar inflado e a gente não vai conseguir mais ter tanta rentabilidade. Os escritórios grandes vão diminuir, os escritórios pequenos tendem a fechar, os advogados podem ser remanejados, né? E quando eu ouvia isso, eu comecei a construir na minha cabeça que de fato eu precisava reinventar alguma coisa na minha vida. E era muito difícil, porque imagina, naquela época as pessoas, né, se fala assim, olha, eu vou começar a trabalhar com direito de videogame. Cara, o julgamento era muito forte. Ninguém botava uma fé, né? As pessoas não acreditavam nisso. Mas eu tinha uma intuição, eu sentia isso. E eu me sentiria culpado se eu não tivesse feito. Eu acho que esse, talvez, assim, se eu não tivesse feito o que eu fiz até hoje, gente, eu me sentiria, assim, muito culpado, muito culpado. É por isso que eu falo, né, as oportunidades e a vida, assim, a vida dá sinais pra gente. E a gente não pega os sinais quando a gente não quer. E a gente tem uma liberalidade para fazer isso. A gente pode ou não aceitar esse sinal que a vida dá, né? Às vezes ele fica latejando assim na nossa cara. E a gente ignora. A gente fica numa zona de conforto e não faz o que tem que ser feito. Né? Eu falo muito para as pessoas que naquela época, gente, assim, eu não tinha absolutamente nada de dinheiro. Eu vim de uma família humilde, eu não tive recursos, né? Durante a minha infância, minha juventude. E minha vida mudou depois que eu comecei a trabalhar nesse nicho, nessa área. E assim, eu sempre, naquela época, né, eu sempre me apertava muito para conseguir o melhor qualidade de informação que eu pudesse conseguir. Eu falei para vocês, eu contei um pouquinho que eu fiz um curso de vendas lá atrás, né, que foi muito para fraquinho assim para mim, mas me ajudou muito em alguns pontos. E eu fui desenvolvendo outros métodos para prospecção, para fechamento, vendas, etc. Mas quando eu fiz aquele curso, eu não tinha dinheiro para fazer. Eu remanejei lá as minhas despesas, eu cortei algumas despesas, eu investi em outras, que aí foi nesse curso, para eu conseguir fazer. E se eu não tivesse feito, eu não teria chegado aqui onde eu cheguei. Isso é muito importante, gente. Isso parece papo de coach, mas não é, gente. Isso aqui é um papo real, viu? É um papo de verdade. E eu faço isso até hoje. Eu faço isso com investimento. Tem vezes que eu vejo ações que, enfim, não vale a pena você investir em ações, especialmente investir no próprio banco, né? Muitas vezes vem banco, gerente de banco, querer te vender serviços e produtos bancários, te oferecendo super taxas, super, né, benefícios. Só que quando você põe na ponta do lápis e você faz cálculo, você percebe que você vai ter mais despesa com serviço bancário do que rentabilidade do teu investimento. Aí o que, que eu faço? Eu tiro o dinheiro de investimento e invisto em ouro, por exemplo. E o mundo não para, a gente precisa mexer com isso, né? A gente precisa estar em atividade o tempo inteiro. E a gente precisa sacrificar algumas coisas para investir em outras. Às vezes você precisa investir no teu escritório, por exemplo, e esquecer um pouco das áreas tradicionais e um pouco do seu conforto para você se aventurar numa nova área. Isso vai dar trabalho, isso vai dar um pouco de, né, vai te tirar da zona do conforto, mas você vai pelo menos começar a implementar algo novo que vem aí no futuro, né? Já é o presente, mas está vindo ainda mais no futuro.
Tem muita gente que acredita, tem gente que, cara, assim, não quer nem saber, fala, eu vou pra cima, eu vou e vambora. E aí essas pessoas se arrependem, muitas vezes as que não fazem, né, não pegam os sinais que a vida dá, lá na frente elas vão e se arrependem, né, falam, puta, eu devia ter começado antes. A gente recebeu um comentário aqui ontem, quer ver? Ó, chat livre, apresente aqui, ó, o Vitor. O Vitor, acho que ele não tá aqui, ele escreveu assim, ó, meu nome é Vitor, lá. Aí ele falou assim, ó, sou adepto a esse mundo maravilhoso dos esportes eletrônicos. Infelizmente, deixa eu copiar aqui. Vou copiar, vou colar. Aqui no chat, para todo mundo ler junto comigo aqui, ó. Senão eu fico lendo aqui, vocês não vão entender. Olha o que ele escreveu. Sou adepto a esse mundo maravilhoso dos esportes eletrônicos. Infelizmente, quem quiser ler tá aqui, viu, gente? Tá aqui no Apresente-se aqui, ó. Novo aqui, ó. Aí vocês entram lá, vocês podem ler. Ele falou assim, ó. Infelizmente ainda não fiz o curso, apesar de acompanhar desde 2018, 2019, e me arrependo muito de não ter feito na época, mas era muita indecisão, medo e afins, além da questão financeira. Ainda não fiz, pois acabei tomando outros rumos na advocacia. Trabalhei como associado, me pergunto todos os dias porque ainda não iniciei nessa área. Atuo na área civil em geral, mas busquei especialização em sucessões de família. Ou seja, a área que está absolutamente aí saturada. Não que assim, gente, não que você não. Se você faz família e sucessões, não que você precisa deixar de fazer. Mas é que se você faz família e sucessões e pega uma outra vertente do direito, um outro nicho que vai te trazer uma rentabilidade maior, cara, isso é animal, é isso que você tem que fazer. Né? Não precisa deixar o direito de sucessões, por exemplo, só porque está saturado, tem muita gente. Né? Pretendo atuar no nicho do consumidor sucessório, planejamento patrimonial, lá. Meu estado ainda tem crescido nos esportes eletrônicos com eventos e times, o que anima. Enfim, isso aqui foi o comentário dele, mas vocês percebem que é interessante? É um arrependimento que a pessoa tem. E eu me arrependi muitas vezes de não ter feito muitas coisas, né? E a gente trabalha sempre internamente com a nossa culpa, né? A gente se sente culpado por não ter feito algo que deveria ter feito em algum momento. Né? E comigo, pelo menos, foi assim. Talvez seja assim com vocês. Ó, Gabriel, já foi o meu caso. O Paulo, quero distância de áreas de família. Ver casal, né? Marido e mulher brigando por um pires, por uma xícara, né? É difícil, né? Show. Deixa eu pegar uma última perguntinha aqui, quer ver? Essa daqui, ó. Essa aqui é uma pergunta legal também. Ó, o que o colega falou aqui, ó. Ó, Carol, mas eu conheço um caso que envolveu direito gamer e direito de família. E eu também, Carol. Eles estão interligados, né? A gente acaba interligando também. Divisão de bens, é isso mesmo. A Carol é muito forte no GTA. Conhece muito de GTA, especialmente RP, né? Se você tem servidores, por exemplo, de GTA RP, isso é um patrimônio, isso é uma empresa. Isso vai entrar na sucessão, né? Na divisão de bens, etc. Ó, a pergunta que o colega mandou aqui, ó. O colega mandou assim, ó. Sou despachante de trânsito e sou advogado. Atualmente na área do direito de trânsito e civil. Tudo muito parado. É visto o amor pelos games desde sempre. Vejo oportunidade de sair da zona de conforto e explorar um mercado novo, sem muita gente para atrapalhar nos contratos. Pois a minha cidade é cobra mata cobra. Cidade pequena normalmente é assim, né? Mas tenho medo de iniciar nessa área e não conseguir nada também. Ó, a pergunta do colega é interessante, mas nessa parte final aqui, né? Tenho medo de iniciar e não conseguir nada. Você só não vai conseguir nada se você não fizer os protocolos que devem ser feitos. Como, por exemplo, fazer uma prospecção ativa, que é o que te traz os primeiros clientes. Né? Não engajar com comunidades. Isso pode ser prejudicial. Mas na medida em que você começa a fazer, esse medo vai desaparecer. E na medida que você começa a frequentar a comunidade e ver que outras pessoas têm resultados, porque elas seguem a receita do bolo,
aí você começa a perder esse medo, tá? O Gustavo perguntou aqui, ó. Quem está começando do zero tem a oportunidade de atuar com direito pela primeira vez em um escritório. Vai ser praticamente padrinho para mim. Dentro da comunidade, teria a oportunidade de traçar a advocacia nessa área como se fosse um guia. Acha interessante me jogar de cabeça? Ou acha melhor começar a pegar experiência e me direcionando a esse nicho? Gustavo, cara, o quanto antes você começar a viver isso, como você está fazendo, você tem vindo aos encontros, etc. Isso é fenomenal, isso é fantástico. E isso daqui já é um primeiro passo, já é um início. Agora sim, só tomem cuidado, gente, quem está começando assim como o Gustavo, por exemplo, a gente fala de apadrinhamento, né? Mas assim, escritório nenhum, gente, vai sentar do seu lado, vai colocar você ali, pegar um processo, falar, ó, isso aqui é uma petição inicial, aqui é onde vai a qualificação, se acontecer isso, você tem que fazer, esquece, né? A menos que seja assim, pode existir um ponto fora da curva, tá? Mas dificilmente alguém vai fazer isso. Você vai aprender na unha, você vai aprender na luta. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade, tá? Mas aqui dentro da nossa comunidade, o que a gente tem aqui dentro da comunidade? A gente tem, e assim, a gente vai trabalhando sempre em inteligência coletiva, é isso que vocês precisam entender, tá? Eu estudo muito inteligência coletiva porque é o que traz resultados para vocês. Inteligência coletiva é assim, eu vejo o que um faz, que o outro faz. O cargo que um tá, o cargo que o outro tá. Por que um fez aqui deu certo aqui, o outro fez lá e deu errado? Aí eu entendo, analiso, converso com as pessoas e tiro uma conclusão. E aí a gente vem e implementa algum tipo de ferramenta, de mecanismos que vai levando vocês para o caminho certo. Só que o mercado ele é dinâmico, ele é sazonal. Então a gente vai tentando colocar tudo dentro dos eixos, tá? Como, por exemplo, as moedinhas que vocês ganham aqui no Discord. Né? Quando você traz um contrato, por exemplo, quando você traz uma matéria, quando você traz algo novo aqui para a comunidade publica, automaticamente o robô sabe que você está contribuindo e ele vai te atribuir moedas. Você está contribuindo trazendo pessoas, colegas, né, advogados, estudantes de direito que também vão contribuir depois. Você vai ganhar moedas. Né? Então essa é uma das formas que a gente tem aqui de inteligência coletiva. Mas tem que se jogar de cabeça, sabe? De um jeito ou de outro, Gustavo, você precisa se jogar de cabeça, cara. E sem medo de ser feliz, tá? Essa é a grande verdade. Porque se você não se dedicar, não vai ter resultado. Se você se dedicar pouco, o resultado vai ser menor. Mas quanto mais você se dedica, mais resultados você tem. Essa é a fórmula, né? O Gabriel falou assim: ó, acabei assinando o curso por incentivo da minha namorada. Estava entre fazer uma pós em direito tributário e o curso expert em direito de esportes eletrônicos, né? Cara, pós-graduação é importante, tá? Nunca digo que não é, mas o problema é que as pessoas veem a pós-graduação com outro objetivo, com outros olhos, outra ótica. As pessoas acham que fazendo a pós-graduação, o mercado vai reconhecer que você é um pós-graduado e que o mercado vai te dar crédito por causa disso, vai te dar credibilidade, né? E na verdade não acontece isso. A verdade, quando você faz uma pós-graduação, você vai, enfim, você vai entrar num ambiente acadêmico para você estudar um pouco mais a norma jurídica daquela área que você escolheu, como por exemplo o direito tributário. Só que dentro da pós-graduação, nunca ninguém vai te ensinar como prospectar cliente lá dentro. Nunca ninguém vai te apresentar o mercado como ele realmente é. Essa é a grande dificuldade que às vezes as pessoas confundem com a pós-graduação. Você vai passar a ter um pensamento crítico sobre a norma que você estuda, sobre a área que você estuda. Você vai, enfim, você vai fazer um estudo aprofundado de jurisprudência, de doutrina, pegar duas versões, você vai encontrar as antinomias jurídicas que existem na norma. Você vai aprender a fazer, enfim, aquilo que a faculdade introduziu para você. Na pós, você vai melhorar um pouquinho. Né? E aí você vai aprimorando na medida que você vai evoluindo dentro da vida acadêmica. O problema da pós-graduação é justamente esse, é que eles não te ensinam como você entra para o mercado, como é que você ganha dinheiro no mercado, tá? Essa é a grande dificuldade. Olha lá, o Paulino foi, cara, fenomenal.
Olha o comentário do Lino aqui na comunidade. É exatamente isso. Eu só não consegui, talvez, transparecer com a clareza com que ele colocou. Ó, mas quem não percebeu a dica implícita do dia de hoje é que nós, advogados, temos um problema sério em vender o nosso trabalho. A arte de saber vender é muito importante. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós somos vendedores, gente. Nós vendemos serviços jurídicos. E a pós-graduação não vai te ensinar a fazer isso. Você entende? E é isso que eu falo, é isso que eu ensino. Só que eu ensino a fazer isso por meio de um método, né? Porque as pessoas não conhecem muitas vezes o mercado, não têm noção do mercado, e para você ser um bom vendedor, você tem que ser um bom conhecedor do produto que você vende. Porque não adianta você ser bom vendedor e não conhecer o produto que você vende. É tipo você chegar numa loja, sei lá, da Apple e perguntar assim, olha, eu queria o iPhone 15, né? Quais são os recursos do iPhone 15? O vendedor, sei lá, tá aqui, ó, tem, sei lá, olha aqui, ó, tá escrito aí, vê aí. Você não compra, cara. Entendeu? Você, como advogado, conhecendo o mercado, você vende muito mais fácil. E é esse que é o método, é você conhecer o mercado, conhecer o direito aplicado, entender como é que funcionam os métodos de prospecção, entender como funcionam os métodos de atendimento e os métodos de venda. Essa é a linha sucessiva. Tá? Ó, o Igor colocou aqui também, nunca faça uma pós-graduação pensando que vai sair empregado logo após terminar. Perfeito, Igor, exatamente isso. Que é uma coisa que muita gente também confunde, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, vou fazer uma pós-graduação porque isso vai me ajudar no mercado. Só que, cara, tá cheio de doutor e mestre por aí que não consegue trabalho. Mas tá cheio. Não consegue colocação, né? Quem dirá a pós-graduação, então? Que é mais aberta, né? Aí o Igor falou aqui, ó. Mas sempre lembrem todos que você é pós-graduado e capacitado para aquilo que você se especializou. Ou seja, fazer a sua publicidade sobre as capacidades é obrigatório. É isso aí. O Igor falou que tem 2 pós. É isso aí, Igor. Ó, acreditar no seu trabalho e não se desvalorizar. É isso aí, cara. Fantástico, fantástico. É isso aí, gente. Deixa eu ver aqui uma última perguntinha, vai, ó, só pra gente encerrar aqui. Última perguntinha. Hoje a gente já passou do tempo, mas eu vou colocar uma última aqui. Deixa eu ver. Ah, essa daqui é interessante. Diz respeito ao dia a dia. O colega pergunta assim, ó, quais são os maiores casos no dia a dia do doutor? Ó, meu dia a dia, como é que eu faço, gente, normalmente, tá? Eu chego super cedo no escritório, vejo as publicações, porque eu gosto muito de fazer o controle das publicações. Então, eu falo publicações de diário oficial e processuais, tá? Aí, normalmente, eu vejo, aí eu distribuo lá com o pessoal os prazos, e aí o pessoal vai fazendo. A gente elege os de maior complexidade, que aí passam por revisão. Os de menor complexidade vão sendo despachados. Né? E isso são ações judiciais, assim, reclamações trabalhistas por atletas, reclamações trabalhistas pelos times, ações normalmente voltadas aqui ao direito civil, ao direito do consumidor. A gente tem ação de cobrança, tem execução, voltado aqui para times, para streamers, enfim, para a galera do cenário, prestadores de serviço. Né? Olha que interessante, tem cliente lá no escritório, só para vocês terem noção, os caras são montadores de andaime para eventos que envolvem apenas estrutura que tenha. Esqueci o nome agora, enfim, que eles colocam lá os telões para eventos gamers e eles fazem essas estruturas no Brasil inteiro. Né? Isso não tem muito a ver diretamente aqui com jogo eletrônico, mas é uma galera que está no cenário, que está no mercado, que você acaba atendendo também. E esses caras têm uma série de demandas lá de execução, de outros serviços, né, que é puro direito civil e processo civil. Enfim, aí eu distribuo os prazos, etc. Hoje, por exemplo, eu tive uma audiência, e essa eu tive que fazer pessoalmente, não teve jeito, porque era uma audiência meio chatinha, o cliente queria que eu fizesse, eu tive que fazer. E aí eu fiz essa audiência. Aí eu respondo muitas vezes os clientes, ligo para cliente, converso com o cliente,
marco para sair com o cliente, para encontrar com o cliente. Hoje eu estou numa posição que, assim, gente, eu fico mais na capilaridade do escritório, né? Eu não fico tanto no operacional. Por isso que vocês não me veem tanto com terno, porque nem sempre eu faço audiência, ou faço reunião presencial, etc. Mas quando tem que fazer, eu vou de terno, né? Mas esse assim, basicamente é o meu dia a dia, né? Dentro do escritório. E aí faço articulação com os clientes e tudo mais. Atendo muitos times. Tem times que eu gosto de atender, eu gosto de vender, né, para os times. Faço as reuniões. Quando é que foi? Hoje é quarta. Na segunda-feira, eu atendi um time de 6 jogadores que estavam saindo. E, enfim, fiquei quase 2 horas com o pessoal na reunião, né? Eles estavam me contando lá sobre o que aconteceu e etc. Enfim, todos eles fecharam e vão entrar com ação. Enfim, esse é o meu dia a dia. E aí, quando tem alguma diligência para cumprir, tipo busca e apreensão, né, de servidor pirata, assim, que eu gosto de fazer também, eu vou pessoalmente. Mas eu vou mostrando, né, normalmente o meu dia a dia. Quem me acompanha no Instagram sabe. Show de bola! Gustavo, o Gustavo pergunta aqui qual área do direito que é importante a gente estar mais atento, né? Cara, basicamente assim, você precisa escolher as áreas de atuação que você gosta, que você pretende atuar, tá? Mas eu recomendo muito fortemente que, independente da sua área de atuação, você conheça o direito esportivo e adaptado para o esporte eletrônico, porque independente do que você for fazer, se for direito civil, se for direito trabalhista, se for direito tributário, o mercado dos esportes eletrônicos está muito ligado aqui ao direito esportivo, né? Então, uma matéria que muita gente vai negligenciando porque não teve também na faculdade, né? Enfim, é uma estratégia que a gente adota aqui para essa galera que está chegando no Gold aí, que já chegou no Gold, enfim, que está multiplicando seus honorários aí dentro desse mercado, tá? Importantíssimo conhecer o direito esportivo e aí as suas áreas de predileção, tá? Show de bola. Ó, amanhã nós temos um encontro aqui no mesmo horário, que o tema é Investindo no seu futuro, superando barreiras financeiras no direito dos esportes eletrônicos. É um tema legal, a gente vai bater um papo, vai ser basicamente sobre gestão, né? E aí tem várias dicas aqui que vão ajudar bastante vocês. Apareçam aí, convidem aí seus colegas, tragam amigos, e ó, quem tiver colegas que queira participar, queira entender desse mercado, vai trazendo, gente, porque isso aqui vai trazendo moedas para vocês também, hein? Convidem, falem das aulas, a gente manda o link aí para vocês podem mandar. Quando a gente libera o link lá nas comunidades, vocês podem pegar e reenviar também, não tem problema, tá? Essas salas aqui, elas são abertas e na medida que o pessoal vai vindo, a gente vai crescendo ainda mais a comunidade. Tá legal? Então, show de bola. Quem vem amanhã aí? Comenta aí. Quem vai bater cartão, né? Show de bola. Bacana, gente. Então tá bom. Ó, essa aula de qualquer forma fica disponível lá no nosso YouTube. Quem quiser rever, pegar alguns pontos aí, a aula vai estar disponível lá. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Ô, Gustavo, o Gustavo vai fazer uma cirurgia de cálculo renal. Cara, boa sorte aí, boa cirurgia, vai dar tudo certo. E uma cirurgia não complexa, né? Mas vai dar tudo certo, cara. Grande abraço, pessoal. Amanhã a gente se encontra. Valeu!